Olá, bom dia, oitavo ano. Preparado para mais uma aula de ciência? Vamos dar início à nossa aula de ciência. Bem, hoje a gente vai estudar sobre o capítulo 6. Pode ir correndo pegar o livro do capítulo 6, tá bom? O capítulo 6 ele fala sobre reprodução sexuada, ok? Vimos que a reprodução ela pode ser sexuada e assexuada. A gente estudou bastante isso, né? Só que hoje a gente vai estudar, vai fixar só na reprodução sexuada, beleza? Então, a reprodução sexuada é aquela que há mistura de materiais genéticos, ou seja, a misturas de DNA, o pai e a mãe se misturam, né? E dão origem a um novo ser que vai herdar DNA do pai e da mãe, ou seja, vai acontecer mistura de materiais genéticos. Então, essa reprodução também garante a diversidade e variação dos animais indispensáveis para o que chamamos de relação natural, certo? Então, existem espécies, como a espécie de zangão, coitado do bichinho zangão, que eles foram feitos apenas para reproduzir, ok? Eles vão reproduzir, mas eles só vão reproduzir uma vez o bichinho. Ou seja, ele possui unicamente essa função. Então, pois ele morre após copular com a abelha. O bichinho só consegue fazer uma vez. Acabou. E aí, de meninos? E aí, meninos, quem de vocês quer copular com a abelha rainha? Lembrando que só é uma vez. Acabou. Vai mais não. O bichinho. O bichinho do zangão. Mas vamos lá, voltando para a aula, né? Descontrair um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos falar da reprodução dos vertebrados. A reprodução dos vertebrados, elas são classificadas em ovíparos. Os ovíparos, eles são animais que o ovo sai de dentro, né, do animal. Ou seja, o ovo ele é colocado no ambiente pronto, né? Como o caso da galinha. A galinha põe o ovinho sai inteirinho, prontinho, né? Mas ela vai precisar somente esquentar ele. E ele, dentro do ovo, já está todos os nutrientes necessários para dar a origem ao embrião, que no caso vai ser o pintinho. Então, ele vai ser gerado, né, fecundado dentro da galinha, mas gerado fora da galinha, ou seja, no ambiente, beleza? Então, nesse caso, a fecundação ela ocorre internamente, ou seja, a fecundação interna, dentro de um animal envolvido na reprodução, que é a galinha. Vamos falar agora de outra classificação dos vertebrados, que é o grupo dos ovovivíparos. Né? Os ovovivíparos, ele forma um ovo dentro do corpo, né, do animal, dentro do corpo da fêmea ou do hermafrodita, ou seja, que é macho e fêmea ao mesmo tempo. Esse ovo, em vez de ser colocado no ambiente, né, como a galinha já coloca no ambiente fora, põe fora, esse ovo ele vai ficar retido dentro do animal, né? Ele vai ficar dentro do animal, ou seja, a galinha põe o ovo no ambiente e o ovo vai gerar lá. No caso dos ovivíparos, ele vai gerar o ovo dentro, mas o ovo vai ficar sem, vai dar origem ao lá dentro da barriga. Né? O embrião vai se gerar dentro do ovo e esse ovo vai se gerar, vai ficar dentro da barriga, retido lá dentro da barriga do animal. Como é o caso do tubarão martelo, certo? O ovo ele fica lá dentro funcionando como se fosse um útero. Né? Ele fica como se fosse um útero dentro da barriga da fêmea. Ou seja, dentro do ovo tem os mesmos nutrientes que tem no ovo da galinha, para ele poder se gerar lá, certo? Como se fosse uma placenta, mas não é placenta, ele fica lá sozinho, coitado. E pouco acontece troca entre a mãe e de nutrientes entre a mãe e o filho. Não tem troca de nutrientes entre a mãe e o filho,
Porque no caso da placenta tem, né? Mas lá não. O ovo fica lá sozinho, se formando sozinho. A mãe não tem troca nenhuma com o ovo, ok? Então, quando esse ovo ele eploide, ou seja, quando ele quebra, aí a fêmea vai parir o embrião, quer dizer, vai parir o filhotinho, né? Que já não vai ser mais embrião, já vai ser o filhotinho, né? Ou seja, é como se ela parisse os mamíferos. Os mamíferos têm o útero, né? Os mamíferos, eles têm a placenta, eles não parem. No caso do ovovivíparos, o ovo tá lá dentro, então quando ele quebra lá dentro, aí ela vai parir normal, mas já vai parir o filhotezinho já. Diferente da galinha, que o pitinho nasce fora no ambiente, não lá dentro da galinha. E é completamente diferente dos vivíparos. Vamos falar agora da reprodução dos vivíparos. Então, temos os mamíferos que fazem parte dessa classe dos vivíparos, né? Onde o embrião ele acontece dentro do útero. No caso do vivíparo, o bebê ele fica dentro do útero, certo? E nisso, o que liga a mãe ao filho, né? Lá no caso deles tem troca, tem contato a mãe com o filho. Por quê? Porque dentro do útero tem a placenta, né? O embrião fica dentro de uma placenta, tem o cordão umbilical, que vai fazer a troca de nutrientes, ou seja, vai levar nutrientes, porque essa placenta está cheia de nutrientes. E o cordão umbilical vai levar esses nutrientes para o bebê, ok? Então, é totalmente diferente do ovovivíparo, porque não tem troca de nada, só o ovo lá retido, quando quebra, nasce. Na mamãe não, né? No caso dos vivíparos não, eles estão lá no útero da mãe, dentro da placenta, correndo a troca de nutrientes pelo cordão umbilical, ok? Então, tanto os ovovivíparos quanto os vivíparos, a fecundação ela é interna, né? Ela acontece dentro do corpo da fêmea. Vamos falar um pouquinho agora da reprodução dos peixes, certo? Os peixes eles possuem sexo separado, macho e fêmea, certo? E a fecundação dos peixes, ela é externa, ela é fora. Como assim? A maior parte dos peixes ósseos, como é o caso da tainha, os ovos eles são jogados no ambiente, ou seja, na água mesmo, né? As fêmeas, elas jogam os seus óvulos na água, os machos vêm, jogam os seus espermatozoides na água, e na água mesmo vai acontecer a fecundação, ok? Então, tem algo bem interessante, que eu achei bem interessante, isso aqui eu trouxe para vocês, para falar para vocês. Então, é que algumas espécies de peixes, né, como é o caso do cavalo marinho, quem é que fica grávido é o macho. Olha que interessante, imagina só, o macho é quem fica grávido. Era bom que fosse isso com nós, né, seres humanos, né? Era bom que fosse isso nos seres vivos. Imagina só os homens que engravidar. E aí, meninos, o que é que vocês achariam dessa ideia? E vocês, meninas, gostaram da ideia? Imagina só os homens em que engravidar. Ô sonho! Vamos lá, voltando para a aula. Então, mas como isso acontece? Como é isso? Como é que o macho fica grávido? Vamos ver como é que isso acontece. Então, a fêmea, ela põe os ovos no interior de uma bolsa incubadora. Essa bolsa incubadora, ela fica no abdômen do macho. Ela jogou lá os ovos nessa bolsa do macho, né? Que é feita uma bolsa incubadora, como se fosse uma incubadora mesmo. Então, aí o macho, ele libera os espermatozoides dele. E ali vai acontecer a fecundação dentro dessa bolsa incubadora. E aí, e daí os machos, eles vão carregar esses ovos por aproximadamente 2 meses, né? Eles vão ficar carregando esses ovos
nessa bolsa incubadora que tem no abdômen do macho por 2 meses. Ah, tá, os homens iam ser 9 meses, eles só são só 2, dá para aguentar. Vamos lá. Já os peixes cartilaginosos, a fecundação ela é interna, é diferente dos outros peixes. Né? Os peixes ósseos, a fecundação é externa, acontece na água. Nos cartilaginosos, a fecundação é interna. E os filhotes, eles nascem com as características do adulto. Eles já nascem iguais, parecidíssimo com os adultos. Reprodução dos anfíbios. Vamos falar um pouquinho dos anfíbios? Vamos lá. Os anfíbios, eles foram os primeiros, vejam só como é interessante os anfíbios, é bem interessante, né? O anfíbio é feio, né? Eu morro de medo de sapo. Mas eles são aqui, ó, estão aqui na Terra muito antes que nós. Então, os anfíbios, eles foram os primeiros vertebrados a habitar nos ambientes terrestres. Sabe desde quando? Será que foi ontem? Será que foi uns 2 anos atrás? Será que foi uns 3 anos atrás? Não. Os anfíbios, eles estão aqui, ó, na Terra há cerca de 370 bilhões de anos. Gente, não é milhões, não, é bilhões de anos. Ou seja, são bem novinhos, né, não, aqui na Terra. Então, a classe desses anfíbios se divide de acordo com a anatomia, podendo ser amuros, ápodes ou urodelos. Não, urodelos. Nos amuros, a reprodução é como o sapo, como a perereca. Então, o sapo, a perereca, eles são da classe dos amuros. A fecundação ela é externa, ela também acontece da mesma forma que a dos peixes, ela é externa, é fora. E os urodelos, que é outra classe de anfíbios, como a samambaias, não, como a salamandra, samambaia, essa é boa, como as salamandras, os tridões, que a fecundação deles é interna, é diferente dos amuros. Já os ápodes, como as cobras cegas, sua fecundação é externa, também é fora, ok? Agora vamos falar um pouquinho dos répteis. Vocês estão vendo que eu estou tentando ser o mais rápido que eu posso para que esse vídeo não fique muito longo, né? Então, vamos falar de reprodução dos peixes. Dos peixes não, dos peixes a gente já falou. Vamos falar da reprodução dos répteis. Então, os répteis, eles são animais dioicos. O que é isso? Animais dioicos. Isso significa que eles possuem sexo separado, feminino e masculino, certo? E como é o caso de algumas espécies de cobras, lagartos, que são classificados em ovovivíparos. Ou seja, tem essas espécies de lagarto de cobra que eles são ovovivíparos, né? Que eles nascem também de ovos. Vamos lá. E as aves? E a reprodução das aves, como é que acontece? Bem, as aves, ela tem sexo separado, né? Como todo mundo já sabe. Tem o galo, a galinha, tem sexo separado. E eles são animais ovíparos. Na hora da reprodução, os machos, eles cortejam as fêmeas, né? Quem já ouviu aquele ditado que diz assim, fulano quando tá atrás de fulana, fica rodeando feito galinha. Feito galo atrás da galinha. A gente escuta muito isso, né? Por quê? Porque o galo, quando ele quer conquistar a galinha, ele fica cortejando a galinha, rodeando a galinha. Porque alguma coisa esse galo quer. Então, ele quer reproduzir, minha gente. E como é que acontece a reprodução, essa fecundação? A fecundação das aves, ela acontece quando o espermatozoide passa para o corpo da fêmea através do contato entre as aberturas das cloacas. Quem lembra o que é cloacas? Eu já falei para vocês o que são cloacas, certo? Falei para vocês no quinto, no sexto
Eu acredito que no sexto ano eu falei muito sobre isso. As croacas, minha gente, é por onde a galinha faz cocô e xixi ao mesmo tempo. Quando a galinha faz cocô não é mole, só sai mole. Quem já percebeu isso? Mas sabe por que isso acontece? Porque a galinha ela faz cocô e xixi ao mesmo tempo. Então, por isso não é chamado de anos. Por isso é chamado de croacra. Certo? Então o galo vai encostar na croaca da galinha e vai liberar ali, ó, os espermatozoides dele. Então ali naquela hora, naquele momento vai acontecer a fecundação. Portanto, essa fecundação ela é interna, certo? Ela acontece dentro. Então aí, gente, é isso, né? Eu quis passar para vocês um pouquinho, né?